nada. Esse é um cântico de confissão e de petição. Eu não sou nada diante do teu poder, não sou merecedor do teu imenso amor, mas através do teu Filho Jesus, lembram? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e me humilhar diante de ti. Isso precisa ser verdade e não apenas cantado. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Enche a minha vida. Vamos cantar o cântico primeiro, depois a gente fala sobre isso. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Espírito, enche minha vida. Se eu não entender como é que o Espírito enche a minha vida, esse pedido é totalmente tolo. É um pedido totalmente, esqueci a palavra, inócuo. Ou seja, não tem aplicação, não tem aplicabilidade, não tem sentido. Eu tenho que saber como é que o Espírito enche a minha vida. Uma vez o irmão aqui me perguntou sobre isso. Pastor, como é que
o Espírito enche a vida da gente. Se vocês lembrarem lá em Efésios, eu já preguei sobre isso aqui um dia desse, falando sobre pais e filhos. Efésios capítulo 5, começa com o versículo 21. Vamos ler o versículo 21 para a gente entender. Então o versículo 21 diz: submetendo-vos uns aos outros no Senhor. Então começa aí a conversa do encher-se do Espírito. Submetendo-vos uns aos outros no temor do Senhor. Aí vem dizendo: mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Submeter-se e ser submissa é a mesma coisa, que quer dizer obediência. Então seja submissa ao seu marido. Marido, como é submissa a Cristo. Marido, ame sua mulher como Cristo amou a igreja. Filhos, obedeçam os pais, porque isso é justo. O Senhor mandou. Pais, criai vossos filhos. Então é assim que você se enche do Espírito. Obedecendo o que o Espírito mandou. Não tem outro jeito, não. Não é, pronto, esteja cheio. Fazer agora como diz o pai, esteja cheio. Não é isso, não. Se enche do Espírito fazendo o que o Espírito mandou. E para fazer o que o Espírito mandou, eu tenho que saber o que foi que ele mandou eu fazer. Onde é que eu sei o que foi que ele me mandou fazer? Na Bíblia. Logo, eu tenho que estudar a Bíblia, eu tenho que saber o que é que Deus mandou, para que, iluminado por Ele mesmo, que Ele mesmo inspirou, então Ele mesmo me ilumina no entendimento, Ele mesmo me dá entendimento, e Ele mesmo me fortalece para que eu obedeça. Esse é o único jeito de se encher do Espírito Santo, não há outro jeito. Então pedir, esse Espírito enche a minha vida, sim, colega. O que é que você está fazendo para o Espírito me encher de vida? Nada, então a sua oração é totalmente idiota. Não serve para nada. Então a gente tem que saber dessas coisas. Não precisa saber dessas coisas. Eu vivo dizendo aqui para você, a gente tem que saber, como o apóstolo diz, eu sei em quem tenho crido. Eu sei. Não é eu acho, não é eu penso, não é eu imagino que é assim, não, é eu sei. Eu sei. A Bíblia é a verdade objetiva de Deus, e essa verdade objetiva de Deus jamais pode estar abaixo da minha imaginação subjetiva. Eu penso que é assim, eu acho que é assim. Não é assim. É assim, é como Deus disse. Aí é assim que a gente se enche do Espírito. À medida que eu conheço o Espírito, e esse conhecer não é apenas intelectual, é conhecer e colocar em prática. Então, à medida que eu conheço o Espírito, mais eu pratico. Quanto mais eu pratico, mais eu conheço o Espírito. E quanto mais eu conheço o Espírito, mais eu pratico. É exatamente assim até me tornar igual a Jesus. É isso que a Bíblia diz. Nada menos do que isso é ser crente. Nada menos do que isso é ser crente. Muito bem. Então, nós temos agora um hino que é, na sequência do que nós estamos dizendo, meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor, então agora eu quero estar mais perto da tua cruz. Esse mais perto da tua cruz quer dizer eu quero ser obediente, que nem o Senhor Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que ele diz isso, tende em vós o mesmo Espírito que teve também Cristo Jesus. Que Espírito? Obediência, submissão ao que o Pai mandou fazer. E ele cansou de dizer, eu vim aqui fazer a vontade do Pai e não a minha. Até na oração dele, lá nós vamos celebrar a Santa Ceia hoje, até na oração dele, poucos momentos antes de ser preso e ir para a cruz, ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice. O que é que quer dizer isso? O cálice da ira do Senhor, está escrito na Bíblia isso. Eu não aguento isso, eu não quero esse negócio, mas, porém, todavia, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus disse com todas as letras, a minha vontade não é igual à sua. Mas eu quero fazer a sua vontade e não a minha. Jesus, como homem aqui na terra, naquele momento, não queria fazer a vontade do Pai. Era duro demais enfrentar a ira do Pai por causa do pecado alheio, que nem dele era. Pois ele disse, afaste de mim esse cálice. O que é isso? Eu não quero enfrentar a tua ira. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Está claro que a vontade de Jesus era diferente da vontade do Pai nesse momento. Mas ele em submissão, tem em vós o mesmo Espírito que houve também em Cristo Jesus. Exato, Espírito de submissão, obediência. É isso que é ser salvo, é isso que é ser crente. Muito bem, então, meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me. Meu Senhor. Não, peraí. Deixa eu te pensar e depois você entra no ritmo certo. Você entrou muito lento. Aí dá. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor.
Amém, amém. Olha, Maíra que hoje teve que... Precisaram passar antes, aí chegaram um pouco mais tarde, por isso que a gente não ensaiou, por isso que ele entrou fora do ritmo aqui. Mas é assim mesmo, louvado seja o nome do Senhor. Maíra está aprendendo, vai virar um grande baterista, com certeza, para nos ajudar no ritmo, no louvor, nos cânticos. Louvado seja o nome de Deus. A gente não sabe, quer dizer, eu até sei, mas a gente não sabe por que nesses anos todos que a gente tem aqui, Deus não manda músico para cá. Os músicos das igrejas, eles são só músicos. Na grande maioria, os irmãos que são músicos, eles são só músicos, não são crentes. Eles querem só tocar. Como aqui não vai tocar a gente desse jeito, então é por isso que não vem. Eu já disse para vocês, uma vez uma irmã daqui da igreja, que tem um irmão que é tecladista, muito bom, por sinal, me disse, pastor, fulano de tal, ele disse que quer vir para cá, tocar na sua igreja, mas ele quer ter antes uma conversa com o senhor, porque ele tem uma condição. Diga para ele ficar lá mesmo. Diga para ele nem vir aqui falar comigo. Não há condição nenhuma para louvar a Deus. Diga para ele ficar lá mesmo, nem venha falar comigo. E foi assim que ficou, ele não veio não. Tem a condição para tocar aqui na igreja? Não tem condição nenhuma não. Ou ele é crente ou ele não é crente. Acabou essa conversa. Então Deus, na sua graça, ainda não mandou esse tipo de gente para cá para vir criar problema, porque é música, quer tocar do jeito que ele quer tocar o que ele quer. Então, graças a Deus, nunca veio esse tipo de gente para cá. E eu fico aqui sem saber tocar, mas é o suficiente para dar o ritmo e o tom para a gente cantar. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Então, olhem só. Nós, hoje ainda começamos com 15 minutos de atraso, mas eu quero dizer aos irmãos, já vai fazer 9 anos que a gente vem lutando aqui com esse problema da impontualidade, e sendo paciente, com amor aos irmãos que chegam atrasados, vamos esperar mais um pouquinho, aí os que chegam na hora ficam reclamando, pastor, é falta de respeito com a gente, eu digo, e você, falta de amor com o irmão que está atrasado. Então, eu rebato na hora. Mas acontece que tudo tem um ponto, tudo tem um limite. Então, a gente vai ver se agora começa os cultos na hora, chega quem chegar. Começa só 2, vamos começar às 6 horas, só 2. A aula da segunda a sexta-feira, que era 7 horas, mudou para 7h30. Os irmãos começaram a chegar quase 8, começou mais de 7h30, começou... Agora já estão chegando 8. Então, a gente vai começar às 7h30 a aula, chega quem chegar. Porque é só um, a gente começa a aula só com um. Tá certo? Porque é para ver se a gente se disciplina, porque brasileiro é indisciplinado por cultura. Aí a gente vai ter que tentar, já que falando, não mudou nada, então vamos agir, certo? Vamos agir para ver se muda um pouco. Muito bem, irmãos, então olhem, vamos abrir nossas Bíblias. Em 2 Coríntios, capítulo 8, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, nós leremos de 1 a 15. A mensagem do boletim hoje trata da usura e da bondade, com base no 8º mandamento. Aí nós vamos fazer, ou já fizemos, já trabalhamos, já estudamos, já preparamos, a mensagem sobre a importância da contribuição como parte do culto a Deus. Então diz assim esse texto de Paulo aos Coríntios, a igreja que mais deu dor de cabeça para Paulo, a igreja que mais deu problema ao apóstolo, foi essa aqui. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza
da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis em termos segundo as vossas posses. Porque, se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles. Ou seja, a abundância de vocês no presente supra a falta daqueles, dos irmãos de Jerusalém. De modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais e o que pouco colheu não teve falta. Então, irmãos, esses coríntios deram muito trabalho a Paulo, muito dissabor a Paulo, muito desgosto a Paulo, esses coríntios. Então, Paulo está escrevendo uma carta aqui para eles, porque Paulo estava fazendo uma coleta, uma campanha de arrecadação de esmolas, a palavra é essa, no original, de esmolas para levar para Jerusalém, para a igreja dos apóstolos lá, que estava se acabando, morrendo de fome e de tudo. Então, Paulo, na igreja dos gentios que não eram crentes, porque gentio não era crente, não era judeu, era essa a ideia, Paulo estava arrecadando com eles, olha, vamos mostrar que nós somos crentes sim. Vamos mostrar o que é entender a graça de Deus. E vocês, principalmente, seus coríntios, Paulo aqui, sem dúvida nenhuma, é sarcástico. Vocês são abundantes em tudo, vocês são maravilhosos. Olha, essa própria carta aqui ele diz que não é isso não. Vocês nunca me deram nada aí. Nessa mesma carta aqui ele diz isso. Mas aqui, como ele estava mandando um pedido, então, olha, vocês que são muito bonzão, vocês sabem tudo, são ricos, então contribuam para mandar para esses irmãos aqui. É essa historinha aqui. Então vamos ver isso aqui, irmãos. É comum a gente receber irmãos, porque todo mundo se diz irmão, todo mundo se diz evangélico, se diz irmão. Então é comum receber irmãos fazendo consultas acerca do dízimo, inclusive irmãos de outras igrejas. Iremar já participou de conversa ali dentro com um irmão de outra igreja que veio perguntar isso. Paulo já presenciou conversa desse tipo. E já ouvi várias vezes irmãos que vêm perguntar sobre essa conversa de dízimo. Então, quando eu lhes digo que não há nenhum ensinamento no Novo Testamento sobre dízimo, então eles ficam alegres, e já houve quem dissesse desse jeito, até que enfim eu encontro um pastor para ensinar certo. Quer dizer, o cara não quer dar, ele já vem perguntar por isso, porque ele não está interessado em dar nada. Então, quando um pastor diz que realmente não há mandamento no Novo Testamento para dar dízimo, ele, até que enfim, meu amigo, eu encontro um pastor para ensinar certo. Que coisa triste, que coisa triste. Obviamente, embora tais pessoas pensem que são salvas, digam que são crentes, elas nada sabem sobre Deus, elas nada sabem sobre salvação,
Por isso, nada sabem sobre o culto que Deus requer dos salvos e, obviamente, nada sabem sobre a importância da contribuição como parte do culto que agrada a Deus. Muito bem, irmãos. Como já foi dito, não há nenhum ensinamento sobre dízimo no Novo Testamento para a igreja. A única vez que o Senhor Jesus falou sobre esse assunto foi denunciando a hipocrisia dos fariseus, mostrando-lhes no âmbito da própria lei de Moisés, que eles se diziam mestres, a importância do dízimo, como eles de fato davam. Ele dizia: vós dizeis que dão o endro do dízimo, do endro, do hortelã, do cominho. É verdade, vocês dão mesmo. Pois bem, vocês deviam fazer isso e também praticar a justiça de Deus. Sabe o que era que estava em questão na ocasião? Eles não estavam cuidando dos próprios pais. Então Marcos diz: vocês dizem que o que vocês têm é corbã. O que é isso? O irmão ler a Bíblia não sabe. Corbã é o quê? Essa palavra quer dizer o quê? Que os fariseus falsos, hipócritas, diziam: olha, tudo que eu tenho está consagrado a Deus. Aí quando o pai pedia dinheiro para comprar um cachete, não se diz aqui na Paraíba, um comprimido de meu pai, infelizmente, eu já consagrei tudo a Deus, eu não posso mais dar ao Senhor. Era isso, a questão era essa. Então Jesus fala sobre dízimo, a única vez é nesse episódio, dizendo: vocês dizem que dão dízimo, vocês dizem que são doutores da lei, vocês sentados na cadeira de Moisés, são legisladores agora, vocês dizem que dão dízimo e dão mesmo, mas vocês deviam fazer isso e aquilo. Que é aquilo que ele falou: praticar a justiça de Deus, cuidar dos seus pais. Se Jesus fosse paraibano, ele diria: magote de safado. Era este o caso em questão. Tudo no âmbito da lei de Moisés, Jesus falando para judeus, dentro do âmbito da lei cerimonial de Moisés. Nada tem a ver com o ensinamento para a igreja, especificamente essa palavra de Jesus aqui. Nem existia igreja na época ainda. Então, como sabemos, o ensinamento para a igreja está nas cartas apostólicas. Jesus é a pedra fundamental da igreja e os apóstolos edificaram a igreja sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, como Jesus mandou. A palavra de Deus. Então, aí vem ensinamento para as igrejas. E nesse ensinamento para as igrejas, nas cartas apostólicas, não há qualquer menção a dízimo ou qualquer outra coisa da lei cerimonial de Moisés. Inclusive Paulo, coitado, foi o que ele mais combateu. Foram os judaizantes querendo continuar cumprindo a lei de Moisés, tem que circuncidar, tem que não sei o quê, tem que observar o sábado, aquele besterol todo. Na época já era besterol, porque Jesus já cumpriu isso, tem mais isso. Então Paulo, a maior luta de Paulo foi isso, os irmãos cristãos querendo voltar ao judaísmo, às leis do judaísmo. Pois bem, quanto ao dízimo, se não há ensinamento específico para a igreja sobre esse assunto, há muitos ensinamentos sobre a contribuição como parte do culto. E isso nós podemos ver nesse trecho lido aqui. Paulo dizendo que contribuir é graça de Deus na sua vida. Paulo ele fala em graça, graça, graça nesse texto aqui, viu umas 8 vezes ou 10 vezes, dizendo que é graça, é graça, é graça, é graça. Novamente lembramos que aqui Paulo não está falando de dízimo. O contexto aqui é uma contribuição que Paulo está fazendo de ofertas para levar para Jerusalém. É esse o contexto. Não se trata de dízimo. Porém, se na igreja não havia mais os levitas, que eram os principais beneficiários dos dízimos. Deus estabeleceu os dízimos para isso no Velho Testamento. Para sustento dos levitas, principalmente porque os levitas não tiveram possessão, não tiveram herança. Eles não tinham roça, eles não tinham terra, eles não trabalhavam. Eles viviam nas cidades de levitas que Deus fez, 48 cidades, se eu não me engano, distribuídas entre todas as tribos, e eles eram sustentados pelos irmãos aos quais eles ensinavam a lei de Moisés. O papel deles era trabalhar na lei cerimonial. Eles eram os pastores, então tinham que ser sustentados pelos irmãos. E de onde vinha esse sustento? Dos dízimos. Foi Deus quem determinou isso. Na verdade, Deus, quando instituiu o dízimo é para mim. Tragam o dízimo para mim. Depositem tudo na casa do tesouro. É meu o dízimo. Aí depois ele diz: eu dou o dízimo aos levitas. Pois é, assim que está lá na lei de Moisés.
Muito bem. Então, irmãos, se não há mais levita na igreja, e não há mesmo, nós não somos judeus, nós não somos levitas, nós não somos nada disso, nós somos paraibanos. Segundo a lei cerimonial, portanto, não há mais que sustentar levita, já que não tem levita. E eles eram sustentados pelos dízimos, então se não há mais levita, também não tem mais sentido dízimo. Engano. Não há mais levita, como havia lá no tempo do Velho Testamento. Mas há pastores, evangelistas, missionários, pessoas que trabalham na igreja, há viúvas ainda que precisam de ajuda, há pobres que precisam de ajuda, e tudo isso fazia parte. Tudo isso estava dentro era para isso que tinha. O principal era o sustento dos levitas, mas além disso tinha também o sustento dos desvalidos entre o povo de Israel. E isso continua tendo em todo canto, e Jesus disse muito claramente: pobres sempre haverão entre vós. Então, no tempo dos apóstolos, antes de eles serem ordenados apóstolos, quando ainda foram treinar, Jesus já disse: olha, vocês vão, não levem alforge, não levem bolsa. Alforge é aquela sacola que tem de um lado e do outro, aquele que bota na sela do cavalo. Tem uma bolsa de um lado e uma bolsa do outro. É aquilo, bota no ombro, tem na frente, tem atrás. Não levem alforge, não levem mala, não levem sacola, não levem nada. Onde vocês chegarem, vocês serão sustentados por aqueles aos quais vocês estiverem ensinando o evangelho. Digno é o trabalhador do seu salário. Foi Jesus quem disse isso. Então a Bíblia tem inúmeros versículos que dizem que o pregador da palavra, ou aquele que, como Paulo diz, se afadiga no ensino da palavra, Paulo chega a dizer isso, merece salários redobrados. Atenção, eu não estou aqui pregando isso por causa do meu salário, não. Eu estou pregando isso por causa do conhecimento de Deus e do conhecimento do que é culto. Pois bem, então naquele tempo havia os apóstolos, havia os profetas, que foram os imediatamente seguidores dos apóstolos, houve os pastores e evangelistas, como tem lá. Deus concedeu dons de um, apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores, mestres. Pois é, esse povo tem que ser sustentado, eles não vão trabalhar. Se tiver emprego, ele não será pastor. E eu já disse para vocês aqui em várias ocasiões, quando eu dei o primeiro ensino aqui sobre dízimo, e dizendo que essa cobrança de dízimo na igreja trata-se de pastores ladrões, que estão querendo tirar dinheiro dos irmãos, eu falei isso aqui, pois imediatamente a arrecadação da igreja caiu para metade. Iremar, coitado, quase tem um colapso, que é o tesoureiro da igreja. Me chamou lá: pastor, pelo amor de Deus, e agora? Como é que a gente vai pagar as contas e o senhor e tudo? Deus proverá. Agora eu faço de Abraão: Deus proverá. Eu não vou pedir dinheiro para ninguém com base em maldição da palavra e nem em promessa de bênção. Isso é safadeza. Vamos ver isso aqui já já. Então, irmãos, havia apóstolos, esse povo tem que ser sustentado, está escrito. Paulo diz em Gálatas 6:6, muito claramente àqueles irmãos da Galácia: fazei participantes dos vossos bens àqueles que vos instruem na palavra. Irmãos, eu sou tão radical nisso que uma vez uma irmã daqui da igreja foi passar não sei quantos meses no Mato Grosso, sei lá onde aí. Ela era funcionária, não, ainda é. Ela está em outra igreja hoje, lá para o lado onde ela mora, mais perto, sei lá. Então, ela saiu daqui e me disse que ia sair, ia para a igreja tal, vá, seja bênção lá. Então, essa irmã estava aqui e foi passar não sei quantos meses numa embaixada dessa aí do INCRA, negócio de problema com terra, não sei onde, lá para Mato Grosso, sei lá. Aí, quando chegou na época do salário dela, ela ligou para mim: pastor, me dê aí o número da conta da igreja para eu depositar o meu dízimo, como a gente diz. Aí eu disse para ela: deposite aí, na igreja em que você está. Não é aí que você está sendo alimentada pela palavra? Pois então deposite aí. Muito bem, irmãos. Continua tendo na igreja órfãos, continua tendo na igreja viúvas, e nós temos que sustentar essas pessoas. Então fica claro que se a igreja continua tendo, naquele caso de onde Paulo está ensinando aqui, ainda tinha apóstolos que tinham que ser sustentados pela igreja. Ainda tinha evangelistas, que continuam até hoje. Ainda tem pastores, continua até hoje. Que ainda tem viúvas, continua até hoje. Ainda tem pobres. Nós distribuímos cesta básica, está aqui, para pessoas que não têm condição, continua até hoje.
Então, a prática da contribuição como prática moral da lei levítica continua em atividade. Se não tem mais ordem de dízimo para levita, mas a prática da contribuição para o sustento de pastores, evangelistas, missionários, o que foi, e os doentes e viúvos e desvalidos da igreja, continua. Continua. E qual é o tanto que eu dou, pastor? Nós vamos ver que ninguém é mais sabido do que Deus. Ele determinou lá no Velho Testamento 10%. Então pronto, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor do que dar 10%. Não foi Deus que viu que isso era correto? Eu sei mais do que Deus, é agora. Eu vou ensinar teologia a Deus. É por isso que não tem ensinamento sobre isso no Novo Testamento, porque não precisa. Os aspectos morais da lei cerimonial continuam. O que não tem mais é aquele cerimonial, matar cabrito, não sei o quê, aquilo acabou tudo, porque tudo aquilo apontava para Jesus. Jesus chegou, sim, mas o aspecto moral continua da própria lei cerimonial. Eu tenho que contribuir. Contribuição voluntária como parte do culto, como vemos nesse trecho que nós lemos aqui. Porém, diferentemente do enfoque da lei de Moisés, em que era necessário dar o dízimo para poder ser abençoado por Deus, é essa conversinha de pastor safado hoje. Assim era na lei de Moisés. E eles continuam usando, inclusive, a lei de Moisés, estabelecida e dita ao povo pelo profeta Malaquias. Olha, tragam dízimo à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não vou abrir as portas do céu. Isso era para Israel, naquele contexto, dentro da lei cerimonial. Mas o aspecto moral disso continua. Eu não posso mais usar isso, que foi numa época apropriada, dentro de um contexto apropriado, num lugar apropriado, específico, geograficamente, culturalmente, politicamente. Eu não posso usar isso hoje, mas o aspecto moral continua. Então eu não tenho mais. O salvo deve contribuir, como nós vimos aqui, conforme a graça já recebida, e não para receber graça, como era o caso dos israelitas. Essa é a diferença. Eu não tenho que dar para Deus me dar. Eu tenho que dar porque Deus me deu. Essa é a diferença de entendimento do Novo Testamento para o Velho Testamento. No Velho Testamento, Israel era obrigado a dar, digamos assim, pela lei, para que Deus os abençoasse. Está escrito isso lá. Pois no Novo Testamento não é mais assim, está aqui, ó. Eu dou porque Deus me deu. E qual é a quantidade, pastor? Na medida da graça recebida. Ou seja, 10%. Se você recebeu muito, dê 10% de muito. Se você recebeu pouco, dê 10% de pouco. De forma que não falta nada para ninguém. Não está escrito aqui. Então, irmãos, presta atenção. Presta atenção, irmãos. Não é mais para receber graça que eu contribuo. É porque eu recebi graça. Então, porque eu recebi graça, pela graça eu também dou. É esse o ensinamento do Novo Testamento. Pastor que cobra dinheiro de vocês para ser abençoado é um safado. Logo nos primeiros versículos que nós lemos, irmãos, ou um ignorante, não faz nenhuma diferença no fim das contas. O apóstolo dá a visão correta para o entendimento correto sobre a contribuição que deve haver na igreja. Repito, conforme a graça recebida. Detalhe, mesmo em meio a tribulações. Ninguém vem dizer, eu não dou porque eu só ganho 500 conto, o fulano de tal ganha 50 mil. Sim, colega. Ele vai dar 10% de 50 mil do jeito que você vai dar 10% de 50 conto. Proporção. Ou seja, o valor é rigorosamente o mesmo para um e para outro. Então nós vemos aqui que mesmo em meio a tribulações, olha o que é ser crente, pelo que Paulo está dizendo aqui. Mesmo em meio a tribulações, inclusive em estado de profunda pobreza, como Paulo diz aqui, que os tessalonicenses, ou os macedônios aqui, os tessalonicenses, ele está dizendo aqui, ó, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus,
concedida às igrejas da Macedônia. Que graça! Os caras não eram miseráveis, ele não diz aqui que eles estavam numa pobreza de fazer dó. Olha como ele diz aqui, ó. Porque no meio de muita provação e de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles. Presta atenção. Esses irmãos em estado de profunda pobreza manifestaram a graça de Deus, pedindo com rogos a Paulo, nós queremos contribuir. Isso é ser crente. Não menos do que isso. Nós somos pobres, mas temos como contribuir para esses irmãos lá de Jerusalém que estão morrendo de fome. Esse é o ensino do Novo Testamento sobre culto, adoração, o que é se encher do Espírito, como nós lemos aqui, enche, Senhor, enche o teu Espírito, se enche como? É assim, o enchimento é assim, pelo entendimento da palavra de Deus e pela prática da palavra de Deus. Então, irmãos, olhem só, mesmo em meio a tribulações, lemos aqui, porque eles, olha a palavra do apóstolo Paulo, porque eles, testemunho eu, você já pensou que recebeu um testemunho desse do apóstolo? Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, os caras deram mais do que eu podiam, se mostraram voluntários. Está vendo como a oferta de um crente é voluntária, na medida da graça que ele recebeu? Esse é o ensinamento neotestamentário para contribuições na igreja. Obviamente, e sim, pastor, e quanto? Nada, ninguém é mais sabido do que Deus. Como ele determinou no Velho Testamento que era 10%, então aplica. Se você quer dar mais, que nesses pobres aqui deram, dê. É graça, dar é sempre graça. Jesus disse a Paulo, é melhor dar do que receber. Paulo disse que Jesus disse isso. Não está escrito isso em canto nenhum na Bíblia. Mas Paulo disse que Jesus disse, então ele disse. Se Paulo está dizendo que Jesus disse, ele disse para Paulo, é melhor dar do que receber. Está escrito lá em Atos. Então, irmãos, a graça recebida, seja qual for a sua extensão, seja qual for o tamanho dessa graça, uma vez entendida como dádiva de Deus, ela deve ser compartilhada na mesma medida, o que efetivamente comprova o recebimento da dádiva. Afinal, ninguém não dá o que não tem. Então, se eu recebi uma graça de Deus, eu reparto essa graça com quem tem menos do que eu, e isso é a prova material de que eu recebi essa graça. Para eu dar uma laranja para alguém, eu tenho que ter recebido essa laranja. Se eu dar metade de uma laranja para alguém, eu tenho que ter recebido essa, ou comprado, ou seja o que for. Eu tenho que ter essa laranja para poder dividir a metade para alguém. Então, se eu tenho um pão para comer, foi graça de Deus. O meu irmão não tem, eu vou repartir esse pão com ele. Eu estou provando para esse irmão que eu recebi a graça de Deus de receber um pão, e por essa mesma graça eu vou repartir esse pão com ele. É isso, irmãos. Esse é o ensino neotestamentário com base na lei. Não é de graça esse ensino, não foi da cabeça de Paulo que ele tirou isso, não. Está com base na lei. Que já não vale mais, porque foi cumprida em Cristo. A lei cerimonial, mas a parte moral dela continua valendo e valerá até Jesus voltar. Então, meus queridos, observem a beleza do versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos. Então, repare que ele já está dizendo aqui que eles deram mais do que as posses e mostraram-se voluntários, pedindo-nos com muitos rogos. Sabe o que é isso? Quer dizer, irmão Paulo, seu doutor apóstolo, deixa a gente cooperar, deixa a gente participar disso. Provavelmente Paulo estava dizendo, não, meus irmãos, vocês já estão numa situação aqui muito difícil. Mas ele disse, não, nós queremos contribuir. É isso que quer dizer isso aqui. Então, pedindo-nos com muitos rogos, atenção, a graça de participar dessa doação. É graça, irmão, doar é graça. Doar é graça. Aí olha o 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram-se a si mesmos. Meu Deus do céu, prestem atenção o que é que está dizendo aqui. Deram-se a si mesmos.
primeiramente a Deus, depois a nós e a vocês também na contribuição. Irmãos, isso é ser crente, isso é entender a graça de Deus. Portanto, quando compartilhamos a graça de Deus, ainda que pequena, esse compartilhar torna-se a maior prova de que nós recebemos essa graça de Deus. Por outro lado, o outro lado da moeda é igualmente verdadeiro. Quem não compartilha, quem não contribui, não é que ele vai ser amaldiçoado, como os pastores dizem, não, ele já é amaldiçoado. Ele não contribui exatamente comprovando que não passa de um miserável, uma pessoa destituída da graça de Deus. É por isso que ele não dá. Por quê? Porque ele não tem essa graça. Ele tem dinheiro, isso é outra história. Ele vai para o inferno com dinheiro, com tudo. Isso aí não quer dizer absolutamente nada. O que a Bíblia trata é de salvação. Olha, irmãos, o verdadeiro salvo não está preocupado se deve dar. O verdadeiro salvo não está preocupado com quanto deve dar, e sim que ele deve dar, e que isso é graça de Deus, de acordo com a graça que ele recebeu. Consciente de que tudo que ele tem, ou tudo que ele venha a ter, a começar pela vida, pertence ao Senhor. Eles contribuíram de forma que deram-se a si mesmos. Eles não sabem que pertencem a Deus, eles não sabem que foram salvos, então como é que eu vou negar alguma coisa que Deus me deu a partir da salvação? Eu vou negar o quê, meu Deus do céu? Como é que pode? Então preste atenção o que é ser salvo, preste atenção o que é ser crente. Aqueles irmãos manifestaram a graça da salvação recebida de Deus, alegres em contribuir com o que eles não tinham, mais do que as suas posses, Paulo está dizendo aqui, porque sabiam que os irmãos de Jerusalém estavam morrendo de fome. Precisamos enfatizar aqui que aqueles macedônios, pelo que Paulo está dizendo aqui, entendiam que o ato de contribuir era graça de Deus e não uma forma de receber graça de Deus. Repito, como ensinam os pastores que mercadejam a palavra de Deus a fim de tirar dinheiro dos irmãos, utilizando-se de uma profecia que era dada e aplicada e praticada, deveria ser praticada por aqueles irmãos naquele contexto, naquela situação. Malaquias 3:10. A propósito disso, irmão, no nosso boletim aí, boletim não, nosso envelope de contribuições, ele tem esse versículo. Por quê? Porque esse envelope veio, o formato dele veio da igreja mãe, quando nós viemos para cá fundar essa congregação aqui e tudo. Então, como vieram várias caixas, ainda tem aí, a gente não vai jogar fora material que ninguém tem dinheiro para estar perdendo dinheiro. Mas quando for refazer esse balancete, eu vou dizer para o tesoureiro, vamos trocar esse negócio aqui. Isso aqui está induzindo as pessoas a contribuir para não ser amaldiçoado pela lei, ou então para Deus dar em dobro para eles. Está errado. Então, irmão, nós vemos claramente os pastores usando esse artifício como forma de tirar dinheiro dos frequentadores de suas igrejas, ditos crentes, que contribuem ou com medo da maldição da lei, porque o pastor está dizendo isso, ou como forma de receber em dobro, porque o pastor está prometendo isso em nome de Deus. Ele faz um negócio com os irmãos em nome de Deus e Deus não toma parte desse negócio e ele fica com dinheiro. Que coisa triste, irmãos. Quanta falta de conhecimento de Deus e da sua vontade para as nossas vidas. Obviamente, esse tipo de ensinamento errado nas igrejas apenas contribui para desenvolver o pecado da usura, da ganância. Eu quero ganhar mais, eu quero ter mais, eu vou dar para Deus me dar em dobro, eu vou dar para Deus me dar em dobro.
numa visão 100% contrária ao ensino de Jesus. Não acumuleis tesouros sobre a terra. Está na mensagem do boletim hoje. Então, se as pessoas pensassem, se tiver só 2 neurônios, para pensar, peraí, Deus sempre condenou a riqueza na Bíblia todinha. Ele sempre condenou os ricos na Bíblia toda. Ele chega a dizer que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha. É pouco ou quer mais? É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha. Isso é impossível. Isso é simplesmente impossível. Do que um rico entrar no céu. Então um rico não entra no céu. A não ser pela graça de Deus e pelo poder de Deus, que pode, se ele quiser, fazer um camelo passar no fundo de uma agulha. Mas por que ele vai fazer isso? Não tem sentido. Pois é, assim mesmo é um rico entrar no céu. Então como é que as igrejas estão ensinando que os irmãos têm que ser ricos? Que Jesus quer que os irmãos sejam ricos? Ele basta 2 neurônios para pensar um pouquinho no que está escrito na Bíblia para ver que está errado esse ensino. O que o homem quer é dinheiro. Então, irmãos, olhem. Esse ensinamento leva os irmãos à prática da usura, da ganância, de querer ser rico, numa direção materialista totalmente contrária ao ensino do Senhor Jesus e dos seus apóstolos. Como nós lemos no versículo 9, Paulo diz aqui, e esse versículo é usado largamente como ensinamento errado, ele diz aqui, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pelas suas pobrezas vos tornasseis ricos. Homem, Jesus está falando aqui, o homem está falando aqui é de salvação. Não é de riqueza de nada. Ele está dizendo que Jesus deixou a sua glória, ele era rico, dono do mundo, pois ele deixou essa glória para vir para cá, para a terra, para nos proporcionar salvação na cruz do Calvário, exatamente para a gente ir com ele para o céu, lá para a riqueza, dono do mundo. É disso que o homem está falando, ele não está falando de riqueza aqui na terra. Não, Jesus nunca teve uma arruela aqui na terra, um parafuso para dar para ninguém. Vivia sendo sustentado pelos outros. Mas as pessoas não conseguem enxergar isso na Bíblia. Que é isso, meu Deus do céu? O homem está falando aqui que Jesus deixou a sua riqueza. Que riqueza? A sua glória. Que glória? O homem é o dono do mundo, é o criador do mundo. Pois ele deixou isso e veio aqui para a terra pobre. Todo mundo sabe que ele veio pobre, nasceu pobre, viveu pobre, morreu pobre. Para quê? Para que nós sejamos ricos. Mas que riqueza ele está falando? Da salvação. De que glória ele está falando que ele deixou? A glória dele lá no céu. Tem nada a ver com riqueza aqui na terra. Mas você vê pastores pregando a larga nas igrejas. Isso aqui, está aqui, Jesus quer que a gente seja rico. Meu Deus do céu. O ensino de Paulo aqui é dizendo, mostrando a atitude de Jesus, sempre evidenciando a graça de dar, ao extremo de abrir mão da sua glória para poder nos dar a salvação. É isso que o homem está ensinando nesse versículo. Para que, uma vez salvo, nós sejamos, como a Bíblia que ensina o tempo inteiro, herdeiros e co-herdeiros com Ele do trono do Pai. Salvação. Nada a ver com sedão de shopping. Esta é a maior riqueza que Jesus nos dá, irmãos. A salvação e não riqueza material, que Ele pode até dar. Mas Ele também nos dá ensinamento, vasto ensinamento na Bíblia, e a riqueza vai levá-lo à perdição. Isso aconteceu até com Salomão, o homem mais sábio do mundo. Paulo ensina que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Hebreus ensina, contentai-vos com o que tendes. Não queiram ter o que vocês não têm. Os soldados romanos, quando foram João Batista, quando João Batista começou com a história lá do batismo, e nós, o que é que a gente deve fazer? João Batista disse, sabe qual era o contexto? Eles estavam tendo um salário de miséria quase do Império Romano, e foram lá, e aí, como é que a gente faz? Vamos fazer greve? Era essa a ideia dele. A gente faz uma greve, João diz, contentai-vos com o vosso soldo. Soldo é salário de militar. Contentai-vos com o vosso soldo. Esse é o ensinamento da Bíblia sobre bens materiais. Mas não é esse o ensino das igrejas.
Por quê, irmãos? Porque eu, como pastor aqui, se eu estou dizendo para vocês que vocês não têm que se preocupar em ir atrás de riqueza, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê, vocês vão sempre contribuir pouco. Vocês não são pobres? Então vão sempre contribuir com pouco. E eu não quero isso. O pastor aqui, ele não quer essa parte. Eu quero a gente rica para contribuir com muito dinheiro. É essa a essência da coisa. E mais, quantos pastores... Eu já tenho 61 anos e eu sou um velho, nascido e criado na igreja. Quantos pastores têm irmãos ricos nas suas igrejas, que o pastor sabe que esses irmãos ricos são os trambiqueiros, mas ele mantém esses irmãos ricos no mais alto escalão da igreja. Presbíteros, autoridades, diáconos e tal. Por quê? Porque esses irmãos contribuem com muito dinheiro. Isso é uma realidade terrível dentro daquilo que se chama igreja. Então, irmãos, preste atenção. Muitos entendem esse versículozinho 9 aqui como material para ensinar e incentivar nos irmãos um espírito de ganância, um espírito de usura, de querer ter mais e mais e mais e mais e mais. Totalmente contrário ao ensinamento de Deus. Então, segundo o ensinamento do Senhor Jesus e dos seus apóstolos, os salvos devem estar mais interessados em dar do que em receber. Como eu disse para vocês, Paulo disse que Jesus disse isso. Em Atos 20, 35, Paulo diz isso. Que Jesus disse é melhor dar do que receber. Não tem escrito isso em canto nenhum que Jesus disse. Mas Paulo disse que ele disse. Então ele disse. Paulo teve um encontro com Deus em várias situações, que ele mesmo diz que foi até o terceiro céu, e não sei o que, ele teve encontros místicos com Jesus, e Jesus disse isso para ele, é melhor dar do que receber. Pronto. E ele disse que Jesus disse, então disse mesmo. Pois bem, irmãos. Mas aí, pastor, todo esse ensinamento e o problema pode continuar nas cabeças de muitos irmãos. E quanto eu devo dar? Afinal, o Senhor disse que não tem dízimo no Novo Testamento. Eu devo dar ou não devo dar o dízimo? Preste atenção, irmãos. Como nós já vimos, embora o dízimo não seja uma doutrina no Novo Testamento, não há ensinamento no Novo Testamento, o dar é segundo a graça recebida. Portanto, há uma relação de proporcionalidade óbvia nesse ensinamento. O dar, o ato de contribuir, é pela graça, segundo a medida da graça recebida. Portanto, está estabelecida uma proporcionalidade. E qual é a proporcionalidade? Ora, lá no Velho Testamento, Deus não disse que era 10%, então por que mudar? Quem é o sabichão que vai saber mais que Deus? Por isso que não tem no Novo Testamento, porque esse povo sabia disso. Aliás, ele sabia disso antes da lei. Tenho dito aqui nas aulas de segunda e sexta-feira, a história é a história de Deus. Mesmo a história errada, contada errada, é de Deus essa história. Ela está errada por causa do nosso pecado, por causa do pecado do homem. O homem é o responsável pelo erro da contação da história, mas a história é a história de Deus. Não existe outra história criada por qualquer outro ente que não tenha sido Deus. Foi ele que começou a contar a história a Adão, e dali essa história veio até chegar em nós. Mas a história é a história de Deus. Ninguém inventou a história. A história é a história de Deus. Ele é o Senhor da história. Pois muito bem. Muito antes da lei, está escrito lá que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Oxente, meu bichinho paraibano. E como é que ele sabia desse negócio de dízimo? Porque Deus já tinha dito em algum lugar, mais para trás aí, que tinha que ser dado dízimo aos sacerdotes, alguma coisa. Moisés não inventou lei nenhuma, não. Ele apenas adaptou a lei e apropriou a lei para o povo de Deus, como Deus mandou. Ele não criou lei nenhuma, não. Então já existia esse negócio de dízimo muito antes de Moisés. Ou seja, Deus já tinha estabelecido isso. Tanto que Abraão sabia. E Abraão não era crente. Abraão não era adorador de Deus. Mas quando se encontrou com Melquisedeque e identificou que era um sacerdote de Deus, deu o dízimo para ele. Quem é que vai mudar essa regra? Quem é o sabichão que vai mudar essa regra? Um apóstolo? Eles não foram. Eles não se atreveram a mudar essa regra. Jesus, ele mesmo também não se atreveu a mudar essa regra. Disse aos fariseus no contexto deles, tem que dar o dízimo mesmo. Quem vai mudar essa regra? Então nós temos que entender, irmãos. O ato de dar, pelo que está escrito aqui no Novo Testamento, é um ato
dentro de uma proporcionalidade. Segundo a graça que eu recebi, eu manifesto essa graça para com outros. Muito bem. E por que tem que ser proporcional? Porque Deus determinou isso desde lá da lei levítica e antes da lei levítica, no sentido de que todos contribuam na mesma medida para que haja igualdade. Versículo 13. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga. Ou seja, eu não estou dizendo para vocês darem tanto ou quanto, de modo que vocês fiquem sobrecarregados. Os coríntios tinham mais recursos do que os outros, em muitas situações. Corinto era uma cidade poderosa. Então ele está dizendo, olha, eu não estou dizendo para vocês darem mais não, de forma que vocês fiquem sobrecarregados. E outros irmãos de outras igrejas, eles sabiam que Paulo estava fazendo essa coleta em todas as igrejas que ele foi pastor, ou missionário, ou evangelista. Então ele está dizendo, eu não quero que vocês se sobrecarreguem e outros. Não! É proporcional. É proporcional à graça recebida. Então ele está dizendo aqui, eu não quero que vocês fiquem sobrecarregados e outros aliviados, de forma que a abundância de vocês supra a falta daqueles, no caso de Jerusalém, de modo que a abundância de outros venha suprir depois a falta de vocês, ou a vossa falta. Não. É tudo proporcional segundo a graça recebida. Assim como não pode faltar aqueles que nada têm e que serão assistidos com aqueles que têm e dão segundo a graça. É isso o ensino. Vocês têm que dar segundo a graça. E Deus determinou que seja proporcional, demonstrando claramente a enorme sabedoria de Deus, de modo a multiplicar a graça que foi dada a alguém no momento em que essa graça é dividida com quem não tem. Olhem que Deus precioso. Então Deus manda dividir a graça que Ele deu para alguém, na medida da graça recebida, de forma que essa graça seja multiplicada na vida daqueles que não têm, ou têm pouco, de forma que não falte a ninguém, e nos dois partidos, tanto nos que deram, quanto nos que receberam, o nome de Deus seja glorificado. É só isso, irmãos. O que é que interessa nessa história toda na vida de um crente? Glorificar o nome de Deus. Foi para isso que nós fomos criados, para a glória do nome de Deus. Mas o pecado bagunçou esse negócio. Pois bem, depois ele está endireitando isso e os salvos voltam a ter essa visão de que a sua vida, o seu agir, o seu dar, o seu receber, o que for, é para a glória de Deus. É por isso que eu vivo dizendo aqui, essas reuniões de oração não servem para absolutamente nada. Por quê? Porque os irmãos vêm pedir conforme a sua vontade, e não para fazer a vontade de Deus. Irmãos, eu afirmo para vocês com convicção plena. Uma reunião de oração, numa igreja onde não há doutrina, onde não há ensinamento doutrinário antecedente, vale tanto quanto uma novena das velhinhas da Igreja Católica, vale tanto quanto uma reunião da Umbanda acolá, vale tanto quanto a mesa branca não sei o que lá do Espiritismo. Deus abençoa tanto uns quanto outros. Como Jesus disse, Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos e manda chuva sobre bons e maus. Então a bênção geral Deus dá para todo mundo, seja macumbeiro, demonista, evangélico, o que for. Agora a bênção da salvação, essa é diferente. Esses vão entender e vão saber como orar, para que orar e por que orar. No final das contas, é a glória de Deus que tem que ser manifestada e não a minha vontade. Irmãos, quando a gente entende essas coisas,
Como eu disse, Deus nos ensinou a dividir a graça para multiplicar a graça. Então, tanto quem deu está manifestando a graça de Deus, quanto quem recebeu está manifestando a graça de Deus, e todos dois vão dar glória a Deus. 14 e 15. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles que não têm, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, caso haja necessidade, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco colheu não teve de menos. Por quê? Porque Deus equalizou o negócio pela graça. Quem tem mais dá, quem tem menos, de sorte que se inverter a situação, esse que tem mais passou a ter mais, vai dar para o que tem menos, e Deus faz isso para a sua glória, para a manifestação da sua graça. Oh, Deus precioso! Irmãos, realmente não há nada melhor neste mundo do que conhecer a Deus. Muito bem, irmãos. Repetindo, a contribuição é graça dada segundo a graça recebida, o que implica tanto voluntariedade de dar, quanto proporcionalidade no dar. Eu estou dando porque é graça de Deus, dá. Como ele diz aqui, olha, irmãos, os irmãos querem participar da graça de dar. Olha o entendimento, os irmãos me pediram com rogos participar dessa graça. A graça que ele está dizendo é que os caras queriam dar para ajudar os necessitados. Então preste atenção, irmãos. Preste atenção. A graça, eu não tenho que dar dinheiro na igreja para Deus me abençoar. Ou seja lá para quem for que eu vou dar dinheiro. Para necessitado. Eu tenho que dar porque Deus me abençoou. E quanto eu devo dar? Na medida do que eu recebi. Proporcionalidade. Então preste atenção. Certa vez eu vi 2 pastores presbiterianos em situações diferentes ensinando sobre o dízimo. Um estava ensinando com base na lei de Malaquias, afirmando que quem não dá o dízimo é ladrão. E eu não sei porquê, na minha concepção, aquele homem estava constrangido ao dizer aquilo, o que na minha percepção, ele foi, digamos assim, obrigado a fazer aquela pregação. Missa encomendada. Eu entendi assim. E vi também um outro pregador presbiteriano pregando sobre o dízimo e ensinando isso aqui, que eu estou ensinando para vocês agora, e que Paulo ensinou aqui na Bíblia. Este último eu digo o nome, pastor Augusto Nicodemos. Meu discernimento, homem de Deus, usado por Deus para o ensino da sua igreja. Muito bem. Então, ele estava dizendo exatamente que o dízimo, ele estava falando sobre o dízimo, tem alguns princípios. Primeiro princípio, ele dizia, o princípio da espontaneidade. Você tem que dar espontaneamente, não porque o pastor está lhe obrigando a dar ou lhe induzindo a dar. Isso tem que ser graça. E graça é alguma coisa, é um dom imerecido. Ninguém cobrou, ninguém pediu. Eu dou. Por que eu dou? Porque Deus me deu. E eu entendi essa graça de Deus. Então, eu tenho essa graça, eu tenho que passar essa graça adiante. Então, dízimo, que é o que Deus determinou mesmo, e ninguém queira mudar isso, que ninguém é mais sabido do que Deus, eu dou porque Deus me deu. E eu dou exatamente um percentual do que Deus me deu. Logo, eu vou sempre dar segundo a graça recebida. O pastor Augusto estava ensinando isso. Espontaneidade. A doação tem que ser voluntária e não porque o pastor está cobrando. Segundo princípio que ele mostrou na ocasião, exatamente o princípio da proporcionalidade. Eu devo dar na proporção da graça recebida. Se eu ganhei 1.000, eu dou 100. Se eu ganhei 10.000, eu dou 1.000. Vai ser sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Mas você vê, por exemplo, um irmão que ganha 1.000, achar que R$100, caramba, eu tirar R$100 para dar para alguém ou para a igreja, ou seja lá o que for, é muito. É o valor de uma prestação. Aí o que ganha 100.000, dizer, eu vou dar 10.000, cara, 10.000 é muito dinheiro, rapaz.
10 mil é muito dinheiro para eu doar para a igreja ou para algum irmão. É muito dinheiro. Não é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. E mais, os irmãos que ganham muito e que dão muito, normalmente querem mandar na igreja, querem mandar no pastor. Por quê? Porque são eles que sustentam o pastor. De alguma forma, como é que o pastor é sustentado? É dos dízimos? Pois é, quem é que dá dízimo aqui? É o irmão tal. Pois então, eu é que determino aqui. Isso já aconteceu aqui na nossa igreja. Vá-se embora daqui com o seu dinheiro. Pois bem, irmãos, aí o pastor Augusto acrescentou o princípio da regularidade, que não faz parte dessa história aqui de Paulo, aqui nesse contexto aqui. Paulo estava cuidando aqui de uma coleta contingencial. Era aquela a situação. Mas o dízimo não. A igreja continua sendo igreja, ela tem conta para pagar todo mês, o pastor tem que comer todo mês, o missionário também, então não pode ser contingencial. No caso dessa contribuição, não é contingencial. Nós vamos já explicar isso aqui. Então, irmãos, o pastor explicou isso, o princípio da regularidade. A doação não pode ser esporádica, a doação não pode ser interrompida por alguma contingência. Eu vou explicar o que é isso. É comum os irmãos deixarem de dar dízimos e contribuições na igreja por causa de despesas extras, que não tem nada de extras. Por exemplo, despesas com início de período escolar. Eu vou ter que comprar material escolar para meu filho, eu vou ter que comprar isso, eu vou ter que comprar, então esse mês eu não dou dízimo porque eu tive que gastar muito lá em casa. Espera aí, colega. Essa despesa tinha que estar no seu orçamento já. Você sabe disso, todo ano tem isso. Então não é extra coisa nenhuma. Você que é um desorganizado. Despesas com viagem de férias. Eu vou sair de férias, eu vou viajar não sei para onde. Então esse mês, como eu vou gastar nas férias mais e tanto, é um valor extra, então esse mês eu não contribuo para a igreja. Isso é comum na igreja. Mês que a igreja não tem o salário do pastor. Por quê? Porque os irmãos são os irresponsáveis. Não entendem o que é o ato de contribuir. Não sabem como é que funciona o negócio. Despesa com festa de Natal e aniversário. Por acaso não tem Natal todo ano? Por acaso não tem férias todo ano? Por acaso não tem aniversário todo ano? Então isso não é despesa extra? Isso é falta de planejamento. Então, irmãos, todas essas coisas têm que fazer parte do nosso planejamento, de sorte que não interfiram nas nossas contribuições. Dízimos, ofertas, ou seja lá o nome que você quiser dar, as contribuições. Por quê? Porque estas contribuições precisam ser dadas com graça, do mesmo jeito que lhe foram dadas pela graça, e tem que ser entregues na proporção da graça recebida e com a regularidade da graça recebida. Ora bolas! Logo, no seu orçamento familiar, a primeira despesa é minhas contribuições com a igreja. Porque isso é responsabilidade com Deus. É graça do jeito que Ele me deu a graça. Atenção, eu não quero um centavo de ninguém aqui. Não estou preocupado com o salário meu. Quem está comigo aqui há 9 anos sabe disso. Eu estou preocupado é com vocês serem crente ou não serem crente. Entender ou não entender a doutrina de Deus. Aprender ou não aprender. É isso que eu estou interessado. Hoje eu estava dizendo para Margarete, olha, irmãos, deixa eu dizer para vocês aqui. Em 3 ocasiões, exatamente por causa da falta de entendimento dos irmãos, irresponsabilidade dos irmãos, na manutenção das coisas e tudo,
Eu já disse lá em casa, Margarete, vou voltar a trabalhar. Eu deixei todo o trabalho secular para me dedicar ao pastorado. Todo. Detalhe, vim para cá, quem sabe, quem me conhece desde que chega, eu vim para cá ganhando R$600 por mês. E naquela época, 10 anos atrás, eu vivia com Margarete com um valor de R$8.000 por mês. Naquela época. Pois eu vim para cá ganhando R$600 por mês. Comendo da minha poupança que Deus, pela graça, me deu sabedoria e condição para ter uma poupança. Pois muito bem. Então houve ocasião que você vai, sabe, você, não é dinheiro que está faltando, nunca. Iremar é tesoureiro aqui, sabe, nunca essa igreja deixou de pagar o meu salário, a minha despesa, nunca. Mas você vai ficando e, meu Deus do céu, mas não é possível. Helder um dia desse falou aqui, mas pastor, o senhor não está vendo que o senhor está ensinando, ninguém põe em prática. Eu estou, Helder, eu estou vendo. Eu estou vendo, mas é assim mesmo, sempre foi assim na história da igreja. Jesus viveu essa experiência. E tem que ser assim mesmo. Então, mas às vezes vem a fraqueza de Margarete, eu vou trabalhar de novo. Eu vou trabalhar de novo. Pois, irmãos, eu já dei 3 arrancadas desse tipo. Sabe, de parar assim o carro, engrenar uma primeira e dizer, agora eu vou, Margarete. Agora eu vou, Margarete. Pois todas as 3 vezes Deus me derrubou doente e muito doente. Não foi pouco, não. Eu só posso deduzir, não vou dizer que Deus tem me dito, não, peraí, as 3 vezes que eu inventei de querer estudar, de trabalhar fora, e cheguei aí, pois na mesma ocasião, estourou meu olho direito, deu uma hemorragia interna no meu olho direito, fiquei cego, logo em seguida a cirurgia do olho estourou uma hérnia, porque eu voltei com o olho cego mesmo ainda, com um tampão no olho, eu ainda voltei para a consultoria que eu estava dando, e depois estourou uma hérnia de disco aqui atrás, que eu fiquei aleijado, todo operado durante 1 ano. E caramba, é melhor ficar no meu canto. É melhor ficar no meu canto. Então isso aconteceu. E isso aconteceu. Mas de tempos em tempos você vai se chateando, você vai, como diz o Helder, mas pastor, o senhor está dando murro em ponta de faca, de rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar. Não que eu vá abandonar a igreja, mas você fica naquela angústia. Não é a igreja vai me sustentar, não é esse o problema, não. É os irmãos não estão compreendendo o negócio. Nunca faltou o meu sustento aqui nessa igreja, nunca. Então eu não estou preocupado com isso, garanto para vocês. Então, irmãos, minha mulher se preocupa muito com isso, mas eu não. Então, irmãos, prestem atenção. Se o que nós temos, recebemos pela graça de Deus, como está lá na lei, as primícias, o que são primícias? As primeiras coisas, a primeira obrigação é exatamente com Deus. O dízimo, ofertas, ou o que for. Eu não dou o dízimo do que sobrar. Ao contrário, é a primeira coisa que eu dou. Isso é testemunho meu. Vocês não têm como comprovar. Aliás, tem. Se quiserem comprovar, vocês podem comprovar na conta do presbitério. Certo? Desde o tempo do Banco do Brasil, eu sempre dei o dízimo do bruto e não do líquido, porque eu entendia que era o bruto. Ora, eu não pago o imposto de renda do bruto, eu não pago o INSS do bruto, eu não pago a Previ do Banco do Brasil do bruto, eu não pago tudo no mundo do bruto. Por que o de Deus é do líquido? Eu sempre dei do bruto, nunca me faltou. Hoje, da igreja, o que me paga? A primeira coisa que eu faço quando Iremar me paga o salário do mês, que eu vou para o banco Margarete sacar o cheque, o primeiro depósito que eu faço é o depósito do dízimo para o presbitério. E é do bruto. Se for do líquido, você não dá mais nada. Depois de fazer tudo, a gasolina do carro, não sei o que mais, seguro de vida, previdência, não sei o que, sobrou, feira, quanto sobrou, pronto, daqui eu vou dar o dízimo para Deus. É brincadeira um negócio desse. Aí se você inventar uma viagem ou um passeio, pronto, não sobrou mais nada. Esse mês eu não dou mais nada. O que eu recebi não foi graça de Deus? Foi, pois então a primeira coisa que eu dou é o que é a graça de dar pela graça que eu recebi. É o primeiro item da minha planilha de despesas mensais da minha casa. É isso que um crente deve fazer. E eu repito, não estou preocupado com o dinheiro de vocês. Eu estou preocupado com o culto, com o entendimento. Eu já disse para vocês uma vez aqui.
Uma vez eu e um outro colega do banco, na época, recebemos um negócio lá, sei lá o que era. E foi um advogado que recebeu. Aí quando chegou na hora de pagar o advogado, nós pagamos o advogado. Aí o irmão que estava meio afastado da igreja, não estava dando dízimo nem nada, nem oferta nem nada, como ele estava na causa junto comigo, aí nós pagamos o advogado lá na hora, 20% para o advogado. Aí do que sobrou, ele chegou comigo e disse, Paris, eu vou dar o dízimo esse mês, eu vou entregar a você. Do que sobrou. Aí eu disse para ele, você já pensou, se você pegasse o dinheiro que recebeu, digamos 10 mil, para facilitar a nossa conta. Se você pegasse o dinheiro que você recebeu agora, 10 mil reais, aí se você dissesse, bom, 10 mil reais, então as primícias são de Deus, Deus determinou 10%, então deixa eu tirar logo 10%. Então, 10 mil reais, eu tiro logo aqui 1.000, é 1.000, é? Isso mesmo, é. Então eu tiro logo 1.000 que é do Senhor. Pronto, sobraram 9.000. Então agora eu vou chegar com o advogado e vou dizer, bom, doutor advogado, a sua parte, que foi 20%, então como eu já tirei 10% que é de Deus, sobrou para mim 90%, então agora eu vou lhe dar os seus 20% de 90%. Ele vai aceitar? Não, ele não vai aceitar. Ele quer os 20% dele do valor recebido, do bruto. Da graça que você, digamos assim, recebeu na sua causa. Você recebeu 10 mil reais. Então o advogado quer 2 mil reais, que é o dinheiro dele. Mas argumente, mas doutor advogado, eu sou crente, doutor advogado, e Deus disse que as primícias são dele, então eu tenho que tirar logo 10% para o Senhor. Não é meu, é do Senhor. Então eu só fiquei com 9. Logo agora eu só lhe devo 1.800 reais. Vá fazer isso com o advogado para você ver uma coisa. Se ele aceita. E por que Deus aceita? Porque Deus não está lá para dizer, não, meu amigo, não, senhor, Deus não está lá para dizer isso, o advogado está. Pois é essa a minha visão. O advogado não é 20% do bruto, então para Deus é 10% do bruto também. Repito, não estou interessado no dia de vocês. Estou interessado no entendimento da doutrina e no culto a Deus. Se a graça, ou se é graça, tudo que nós temos, é a partir dessa graça que nós temos que dar, meus irmãos. Nós recebemos graça de Deus todos os dias. Logo, a nossa contribuição não pode ser esporádica ou contingencial. Não, eu não vou dar agora não, porque eu tive que viajar não sei para onde. Você não sabia que tinha essa viagem? Eu tive que sair de férias, eu tive que não sei... Você não sabia disso? A graça de Deus não é esporádica na nossa vida, ela é constante. Daí, pastor Augustus disse, o dízimo não é se você tiver, porque você gastou. Não, você não recebeu a graça de Deus, pois então você vai ter que contribuir regularmente. Regularmente. Esta é a importância, irmãos, do entendimento da contribuição, da regularidade da contribuição, da graça na contribuição e da proporção na contribuição. Isso é entendimento da doutrina de Deus. Contribuir, pois, é algo que podemos e devemos. Por que podemos? Porque recebemos a graça. E devemos fazer sempre, com alegria, que nem esses pobres. Porque no meio de muita prova de tribulação, os macedônios manifestaram abundância, abundância de alegria, mesmo sem ter, pelo fato de estar dando, e a profunda pobreza deles. Não era pobrezinha, não. A profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Lembra da viuvinha lá que Jesus contou que botou as 2 únicas moedas que ela teve, ela deu? Será que Deus estava interessado nas moedas dessa viúva? Claro que não.
que foi que Jesus quis ensinar para aqueles camaradas lá? O gesto dela. A doação dela, a entrega dela. Lembra que ele diz aqui, eles doaram-se primeiro eles mesmos, eles deram a si mesmos. Foi o que essa viúva fez aqui? Não é Deus que cuida de mim? Então, é algo que nós podemos e devemos fazer sempre, com alegria, na medida da graça recebida e com a mesma regularidade com que nós recebemos de Deus graça em nossas vidas. E somente quando nós compreendemos essas coisas, aí nos resta clamar a Deus, para que Ele nos conceda a graça da boa vontade, a mesma boa vontade que Ele teve em nos dar, nós vamos dividir essa graça no sentido de multiplicá-la, segundo ou na proporção daquilo que Ele mesmo nos deu, para que o nosso culto seja agradável a Deus, conforme Ele mesmo estipulou. Isso que eu estou dizendo está tudo aqui na Bíblia. Então pronto, é assim que nós devemos fazer para louvor da glória de Deus. Amém.